Olá, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que você tem lidado com todas as mudanças que acontecem na sua vida? Heráclito, um filósofo da Grécia Antiga, dizia que nada é permanente, exceto a mudança ou o desejo de se fazer essa mudança. Ser empreendedor é quase que literalmente isso, é lidar com a mudança e esse desejo, e digo mais, a necessidade de se mudar o tempo todo, a todo instante. Hoje no nosso programa você vai conhecer comigo o trabalho e as mudanças positivas que mães e pais de crianças autistas têm alcançado e todos os resultados positivos que vieram frutos de muito trabalho e também do associativismo entre eles. Além disso, tem dicas, entrevistas e muito mais. Se você está curioso para saber o que vai rolar nesse nosso programa de hoje, fica ligado que o nosso empreendedorismo social está só começando. No empreendedorismo social passado, você conferiu. No programa passado, você conferiu como que a rede de mulheres empreendedoras pode mudar radicalmente a vida de toda uma família moradora do bairro Janguruçu de Fortaleza, além de ficar por dentro de todas as últimas novidades no campo do empreendedorismo social. Fortaleza, além de dar nome à capital do Ceará, também é uma palavra que significa dureza, firmeza, algo que como os pés no chão. É justamente esse tipo de estabilidade que faltam a pais e mães de crianças quando eles recebem o diagnóstico de que seus filhos são autistas. Porém, é aí que entra o papel da Associação Fortaleza Azul, que serve como uma espécie de apoio ou um pilar central para que esses pais e mães encontrem apoio no diagnóstico e tratamento de suas crianças. A Fernanda também faz parte aqui da associação e, pelo que eu percebi, é uma das mais engajadas, tanto que é uma cofundadora, não é isso? Oi, Fernanda, tudo bem com você? Tudo bom. Olha só, para todo mundo entender, a Fernanda tem 3 filhos, são 3 meninos, e os 2 últimos, né, são gêmeos e são autistas. Esse diagnóstico você teve aqui em Fortaleza? Sim, eles nasceram aqui, né? Tá. E aí, aos 2 anos e meio, a gente recebeu o diagnóstico. Na verdade, o autismo, a gente começa a perceber antes dos 3 anos. Tá. 1 ano e meio eu já tinha certeza que eles eram autistas, eu sou professora e conheço um pouco de desenvolvimento infantil. Então eu já tinha certeza, mas a gente começa por uma busca, né, até saber de fato o que é que eles têm, porque o diagnóstico é clínico, não existe exame, né, então o profissional precisa estar alerta, né, o pediatra, quando percebe esses atrasos, é necessário que se faça um encaminhamento ao especialista. Fernanda, algumas pessoas podem estar assistindo agora essa nossa reportagem, está nesse exato momento passando por uma situação dessa. O que é que tu notaste nos teus gêmeos, tá? Quais foram essas mudanças que, no caso, te encaminhou a pensar sobre o autismo? Bom, eles só atendiam quando eu chamava, quando interessava. Não interagiam com crianças da mesma idade, somente com adultos, né? Tinham muitas características que eu achava que não, é porque eles são gêmeos, né? Um tem o outro para brincar, por isso que eles não se interessam por outras crianças. Mas aí, conforme foi crescendo, a gente foi percebendo cada vez mais. Deles, no caso, aos 2 anos e meio, a gente fechou o diagnóstico. O que você pode falar para outras mães que estão passando por essa situação? O diagnóstico de autismo não é o fim do mundo. Né? Quando a gente recebe um impacto, muita gente fala que esse momento é o período de luto, né? Porque a família perde o filho que idealizou. E eu não gosto nem dessa palavra, de usar luto, né? Porque eles estão, graças a Deus, vivos, saudáveis. Eu digo que esse é o momento de ressignificar, né? Você vai repensar e redirecionar seus objetivos e pensar no desenvolvimento da criança. Seu filho está ali, depende de você e a inclusão começa em casa. Então, se a família não aceitar o diagnóstico, a gente não pode esperar que a sociedade aceite. Então, dentro de casa é muito importante. Quem vai explicar pra gente melhor como é que tudo isso funciona é a Daniela, que tá aqui com a gente aí. Dani, tudo bem? Tudo bem. Graças a Deus. Explica pra gente o que é a FAZ. Vamos começar do início. Ela surgiu com o encontro das mães de pessoas com autismo nas clínicas. E aí, quando a gente viu que a necessidade de formar um grupo de apoio, e aí uma mãe foi apoiando a outra. E a gente viu a necessidade de fundar a associação para que a gente pudesse lutar pelos direitos dos nossos filhos. Não sei se essa é a pergunta que eu quero fazer, ou se é do jeito que eu deveria fazer, mas como que fica a Dani
antes do trabalho social e depois do trabalho social? É uma pergunta muito boa. A gente muda a nossa vida. Quando você recebe um diagnóstico de autismo, a sua vida se transforma, né? Ela muda totalmente. Tudo que você imaginou para o seu filho, para a sua família, aquilo tudo você tem que esquecer, porque a sua vida muda radicalmente. Diversas coisas que a gente passa depois do autismo, mas isso, pelo contrário, me fortaleceu. Me fez com que eu realmente me juntasse com as minhas amigas e lutasse pelos nossos filhos. E hoje eu posso lhe dizer que as minhas melhores amigas são as mães da FAES. Ana Paula, que está aqui comigo agora, é mãe da Júlia, que tem, 8 anos. 8 anos. Yes, lembrei. Muito bem. Como é que foi o diagnóstico da Júlia? A Júlia, com 1 ano e 3 meses, começou a regredir em alguns aspectos, né? Que começou a deixar de interagir, deixou de falar algumas palavrinhas que já tinha começado e a gente começou a notar que o comportamento estava bem diferente do que o que era. Aí começou essa questão de procurar o que é que tinha acontecido, aí foi que veio o diagnóstico com 2 anos. E o que é que esse contato com outras mães ajudou a Ana Paula? Isso ajudou completamente, porque assim, quando você tem esse diagnóstico, quer queira, quer não, você acaba se sentindo sozinho. Em termos de criança com criança que sai para passear com o tio, criança que dorme na casa do tio, acaba não indo, né? Eu acho que mais por medo também. Entendi. E quando você vê outras famílias que estão no mesmo barco que você, como a gente diz assim, você se sente apoiado, você sabe o que fazer, você sabe que você não está sozinho. E é esse apoio, na verdade, essa rede de apoios, e para que ela se mantenha de pé, eles resolveram empreender. Sim, senhoras e senhores, é isso. A gente está aqui na lojinha que faz parte, né, da associação, onde são vendidos, enfim, inúmeros objetos aqui, né? Isso, vai desde de camisas, bolsas, até bijuterias que são feitas pelas próprias mães. Isso é uma fonte de renda, né? Até para manter os trabalhos da associação. Isso aqui ajuda muito a manter toda a estrutura. Para falar bem da verdade, não é nem doar o material ou doar o produto, é doar o seu tempo para fazer tudo isso. Isso, não, sem essa ajuda, sem essa união das mães, não sairia do canto, ficaria só mesmo na ideia, né? O autismo existe, precisa de atenção não só das famílias, porque enquanto é criança, a família está ali, mas quando está adulto, como é que esse autista vai para o mercado de trabalho? Como é que ele vai para uma faculdade? Ele tem que ter apoio. E só com família, que a família é hoje, mãe, é hoje, não é amanhã. E quando essa mãe não tiver, quem vai olhar? Então a sociedade tem que saber que existe, tem que dar esse apoio. Quem está aqui do meu lado agora é o meu amigo... Já somos amigos? Sim. Sim, é o meu amigo Dudu. O Dudu faz parte aqui da associação. O Dudu tem autismo e ele disse que ia se apresentar melhor. Vamos conversar então aqui, Dudu. Fala com a gente. Sim. Tem a Júlia também, que está aqui com a gente, né? Que é filha da Ana Paula, né? Que está aqui. Deixa ela brincando, ela pode fazer o que ela quiser. Vai lá, Dudu, conta aí pra gente. É uma honra poder estar aqui ao vivo, né? Nunca apareci na TV antes, é a minha primeira vez. Oh. E eu sou Dudu, conhecido como Dudu Rodrigues. Tenho autismo, síndrome de Asperger, sou palestrante, defendo a causa autista. Eu estou cursando turismo no IFCE, sou membro da FAES com muito orgulho e eu não tenho medo de admitir de que eu sou autista, porque infelizmente o preconceito que nós autistas sofremos chega ao ponto da própria família recusar o filho ou a filha porque é autista. É absurdo isso. Não é porque eu tenho meu autismo que eu sou incapaz. Gente, vamos quebrar esse preconceito do incapacitismo, de dizer que a gente não é capaz. Olha onde eu estou hoje. Isso tudo não estaria se não fosse o esforço da minha família. Porque a base de tudo, para qualquer deficiência, é a família. Antes, a minha mãe e eu, nós dois éramos completamente noobs. Tipo, nós não sabíamos o que era realmente o autismo. E naquela época, o autismo ele não era tão abordado como nos dias de hoje. E eu preciso dizer uma coisa pra você, que você foi uma das pessoas mais incríveis que eu já conheci. Adorei o que você disse, adorei todo o seu discurso. Achei de uma profundidade ímpar, inclusive com dados bem específicos.
E que você, já que você está falando de toda essa história de preconceito e tudo mais, que o Dudu sirva para quebrar o seu preconceito. Porque nós somos capazes, nós não somos incapazes. Eu queria terminar essa minha fala com um pequeno poema do anime que eu assisto, desde pequeno. Ele serve de incentivo para mim e que também sirva para todos vocês que têm deficiência, não só autista. É mais ou menos assim: sempre haverá tempo para vocês desistirem e fugir, mas não perca o tempo de vocês com isso, sigam em frente, e isso só vocês poderão fazer, porque só assim o futuro de vocês haverá luz, seus sonhos você irá viver. Lembre-se, defenda tudo que é de mais valor para você, abrace os seus sonhos que foram perdidos, proteja seus novos amigos, como é o caso dele aqui. Acreditando que você venceu nessa vida, você vencerá. Deixe vir a força que dentro de você há, porque só assim, aquilo que vocês desejarem, podem ter certeza de uma coisa: será concedida. Basta lembrar de que a bravura, o amor e a fé está aqui, ó, em seu coração. Show me your brave heart. Me mostre o coração valente de vocês. O bacana de você vir até aqui, visitar a sede, visitar a associação, é que você faz muitos amigos. Fiz um amigo que foi o Eduardo e agora fiz outro amigo que é o Lucas, que tem 18 anos, não é isso, Lucas? Nasceu aqui em Fortaleza? Não, eu nasci em Sobral. Eu e a minha irmã somos de lá. É de Sobral e depois que vieram aqui pra Fortaleza? É, de 2012 que a gente veio pra cá. Ah, olha só, que legal. E tá gostando de Fortaleza? Você gosta daqui? Eu tô gostando sim. Porque Sobral é mais quente, né? É porque antes eu conheci aqui em Fortaleza, porque morava parte da família do meu pai aqui. Entendi. E aí quando mudou ficou mais próximo. Que bom, que massa, que massa. E cara, você gosta aqui da associação? Eu gosto. Por quê? Porque assim, no começo eu não podia acostumar direito, mas depois eu acostumei e gostei de todo mundo que tem. Aham. É? Gostou da tia Dani, da Fernanda, gostou de todo mundo? Todo mundo. É? Chama-se tia? Tia Dani, tia Fernanda, todo mundo, né? Tia é maneira de chamar pra ser mais carinhoso com a pessoa. É verdade. Se você fosse falar um pouco sobre você, como é que você se apresentaria? Como que é o Lucas? Eu sou autista, tenho 17 anos e eu estudo no Colégio Nossa Senhora das Graças. Quem é que você ama na sua vida? A minha mãe, o meu pai e a minha irmã. E qualquer outra pessoa que eu me intimide. O que é amor? Será que o tio vai fazer uma pergunta muito difícil, mas... Eu acredito que amar seja construir vidas. Sempre quando você constrói vida, você constrói laços com pessoas. Porque tipo assim, um homem junto com uma mulher e depois se casa, tem filhos, aí constrói uma vida. A gente vai fazer um rápido intervalo, mas antes da gente ir para o break, tem pergunta para você e você já sabe disso. A pergunta de hoje é: o que faz um investidor anjo? Você sabe me dizer? Seria a opção A, ajuda financeiramente com conhecimento em um novo negócio? Seria a opção B, investe em uma startup e vira sócio majoritário para sempre? Ou então a opção C, alguém que empresta dinheiro ao empreendedor com juros baixos? Pense de maneira angelical na resposta. Depois do intervalo eu já volto para dizer qual opção daqui é a verdadeira. O empreendedorismo social não pode parar, fica aí, a gente volta já. Nosso programa já está de volta e antes da gente ir para o intervalo no bloco passado, eu fiz a seguinte pergunta para você. Qual o papel e o que faz um investidor anjo? Acertou quem optou pela opção A. O investidor anjo é aquele que faz o investimento financeiro e também ajuda com conhecimento na implantação de um novo negócio. Olha, nesse mundo das startups, o papel do investidor anjo é de suma importância. Por muitas vezes, algumas ideias só saem do papel e só se tornam realidade com a ajuda de um. No nosso programa, a gente está sempre recebendo alguns especialistas que são craques no verbo empreender. Por isso, vamos voltar lá para o estúdio para a gente conversar com eles? Estamos no século XXI e de uns tempos para cá a gente tem percebido que a gente não pode ser uma coisa só. É sempre bom a gente ser ser plural e quem sabe até acumular dentro de si várias funções.
Bem, para falar a verdade, é exatamente isso que um empresário ou um empreendedor fazem. Um empresário, ele precisa ser economista, ele precisa ser alguém do marketing, enfim. Você precisa acumular vários papéis para fazer com que o seu negócio ande. A minha convidada acaba, de uma certa forma, fazendo isso. Tão animada quanto o nosso programa precisa, eu vou conversar com o economista Neide Cavalcante, que tem um projeto muito bacana na área da reciclagem, apesar de ser economista. Vamos começar então daí, Neide. Fala pra gente como que é esse teu trabalho de reciclagem, como é que tudo isso funciona, explica melhor. Um grande projeto desafiador, porque quando a gente fala de reciclagem, todo mundo contribui com lixo. Agora, pouquíssimos contribuem, tá certo, para tirar o lixo do meio ambiente. Verdade. E aí existem alguns resíduos que eles têm uma característica diferente, por exemplo, de resíduos que não causam grandes impactos do ponto de vista da coleta e de você manusear. Como, por exemplo, você reciclar e você coletar papel não te causa grandes impactos, como causa, por exemplo, um óleo de cozinha, como causa, por exemplo, um eletrônico. O Brasil é o 5º país mais produtor de lixo eletrônico. E o que é o lixo eletrônico? Se você der uma olhadinha agora para o seu ambiente de trabalho e eu aqui para o meu, o que nós vamos encontrar de eletrônico? Eu estou com celular, eu estou com um fone de ouvido, eu estou com computador, você então deve estar com... A gente aqui realmente está cheio de coisa. Luz em cima, embaixo. Em cima, embaixo, por onde se vira, você está o quê? Dentro dos eletrônicos. Que nós somos, de fato, um mundo digital, nós somos um mundo conectado, que nós estamos em rede, certo? Que nós somos uma sociedade móvel. Ou seja, aonde nós estivermos, nós poderemos estar conectados. Eu queria que você deixasse um recado, Neide, para todo mundo que está assistindo a gente agora, que está querendo se tornar um futuro empreendedor social. E eu acho legal essa sua mescla de ensinamentos, da economia para a reciclagem, essa preocupação do olhar com o outro, com o meio ambiente. Qual é o recado, a dica, até mesmo o conselho que você pode dar para quem está assistindo você agora, quem está assistindo o nosso programa e quer ser um futuro empreendedor? O maior conselho que eu tenho é o quê? Vamos, tá certo, ser responsáveis com a nossa vida e com a vida dos que virão pela frente. E essa responsabilidade significa o quê? Significa que não é responsabilidade do Estado pura e simplesmente, não é responsabilidade do fabricante ou do importador ou de quem faz a comercialização. Essa responsabilidade é de cada ser humano, é de cada indivíduo, aonde? Em todas as partes do planeta. Então, o grande recado é este. Vamos ser responsáveis e vamos fazer a coleta daquilo que possa ameaçar a vida no planeta. E para isso nós precisamos o quê? Nós precisamos de parceiros empresas, parceiros governo, parceiros residências, parceiros pessoas. Nós só podemos mudar esse cenário, mudar esse quadro, tá certo? Se nós entendermos que essa responsabilidade é de cada um. Se essa responsabilidade ela é pessoal. Quando eu entendi que eu sou responsável, quando eu entendi isso, eu passei a mudar. Agora, é preciso também entender, eu não posso ser responsável, fazer a minha coleta seletiva dentro da minha casa, separar tudo e depois ver um caminhão de lixo passar e levar tudo e misturar. E aí eu não fico estimulada, tá certo? Então nós precisamos buscar estímulo. E quem é que faz esse estímulo? Quem é que cria esse estímulo? São exatamente os empreendedores sociais. É justamente aí que a gente entra, principalmente colocando o nosso programa no ar, para que você possa entender um pouco mais sobre tudo isso, para que você possa entender um pouco mais sobre esse universo. Neide, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Espero encontrar com você mais vezes, viu?
Olha, eu tenho grandes sonhos também, e eu também espero que esse programa ele seja um programa provocador de mudanças na nossa cidade. Então, que esse momento sirva também de estímulo, tá certo? De uma sensibilização, seja um elemento motivador para que as pessoas possam nos buscar e a partir daí a gente possa mudar e criar um mundo melhor para nós. Nós precisamos respirar, nós precisamos viver, nós precisamos amar o planeta e amar a nós mesmos e os nossos irmãos e as pessoas com quem convivemos. Verdade. Muito obrigado a você, Neide. Muito obrigado a você que está assistindo a gente. E tenha essa entrevista, então, como algo provocador em você. Mude, transforme a mim, a você, o seu comércio, a todo mundo. Olá, eu sou José Girão, administrador de empresas e acredito no empreendedorismo social. Falando sobre as similaridades entre corpo humano e empresa, eu acredito que partimos do princípio que, desde o ciclo de vida das pessoas, as empresas se comportam da mesma forma. Trabalhando essa questão de todos os órgãos, né, do corpo, a visão, que é você ter uma noção do ambiente de marketing no qual você está inserido, da audição, que eu retrato como a comunicação interna. Comunicação é fundamental nas empresas. A questão do paladar, que é degustar, é a experiência do seu cliente. Você tem que estar atento a todos os movimentos, satisfatórios ou não, e ter maturidade para absorver e melhorar. Essa é a questão dos órgãos sensoriais que eu ligo à questão da gestão. Falando na questão da frase empreender, porque eu acho que não é só apenas inspiração que vive o empreendedor. Ele tem que ter um conhecimento técnico em relação ao que ele quer produzir para o mercado. Inspiração, eu diria que é um pouco de energia, né? De você acreditar naquilo que você quer propor para o teu cliente. A sua atitude de empreender. Eu percebo muito a questão do comportamento humano e eu percebo que pessoas, empresários, quando tendem a querer ganhar só, ter um certo foco apenas no lucro e não distribuir o que se ganha, geralmente ele trava aquele fluxo de prosperidade. Então eu acredito na lei da prosperidade para empreendedorismo, não é você sair esbanjando o investimento, mas você tem que ter um nível de maturidade para lidar com o dinheiro. Você tem que desenvolver uma certa generosidade, que o mesmo fluxo que vai, ele volta. Não é só o dinheiro que vai voltar, é o que você vai poder devolver isso para a sociedade, seja para um público ou seja para o seu cliente. Você tem que trabalhar a sua verdade, que as coisas fluem naturalmente e tudo tem o seu tempo. Eu sempre coloco, empreender é como você, um agricultor, que você planta uma semente, você tem que estar cuidando, você tem que estar regando, você tem que dar tempo dela crescer. Tá? Nada acontece por acaso, então tudo no seu tempo. Olá, meu nome é Railane Maia, eu sou professora, sou mentora empresarial e sou palestrante. E hoje quero dar uma dica para vocês sobre empreendedorismo. E eu quero começar falando dos 4 ases ou dos 4 pilares que existem no mercado quando você quer empreender. Esses 4 pilares que foram criados por um grande pesquisador e estudioso nessa área de varejo, ele dividiu o momento que você quer empreender, o momento que você está pensando em que negócio você vai empreender, em 4 pilares, 4 momentos ou 4 ases: abastecimento, ambientação, atendimento e administração. Então, essa é a dica que eu quero dar para vocês. Obrigada. Infelizmente, tudo que é bom dura pouco e o nosso empreendedorismo social já vai ficando por aqui. A todos vocês que nos assistiram, fica então o nosso muito obrigado, gente. Mas olha, antes da gente ir embora por completo, um pequeno recado para você. Não esquece, o nosso encontro acontece aqui na tela da TV Diário, todas as segundas, quartas e sextas-feiras. Eu sou Ilan Gugel e te espero no nosso próximo programa, cheio de histórias mais do que inspiradoras para você. Não vai perder, te encontro aqui. Até lá.